Que bom ter você conosco. Seja bem-vindo. Está no ar mais um IBBN News. Nossos estudos da Bíblia continuam acontecendo, mesmo que seja de modo virtual. Participe conosco em uma de nossas salas virtuais de Escola Bíblica Dominical. Elas acontecem aos domingos. Às 8 horas da manhã temos uma aula expositiva pelo YouTube com o pastor Alexander Maia. E às 9 horas da manhã temos 2 salas de estudos acontecendo simultaneamente. Uma com o pastor Alexander Maia e a outra com o diácono José Elias. Aos sábados, às 15 horas, sala de estudos para os juniores de 9 a 12 anos com o irmão Jean Bezerra. E às 17 horas, a classe de juventude com o pastor Josias Otiniel. No próximo sábado, dia 22 de setembro, vai acontecer um encontro online das Mensageiras do Rei. O encontro será realizado pela plataforma Google Meet. Pais e mensageiras, anote em sua agenda o dia e horário. A irmã Alexia estará online aguardando pelas meninas a partir das 16 horas. Mesmo de casa e mantendo o distanciamento social, podemos prestar nosso culto ao Senhor. Os cultos de adoração e celebração continuam acontecendo, mas pela internet. O culto de oração acontece todas as quartas-feiras às 20 horas pelo Facebook e o culto de adoração é transmitido todos os domingos a partir das 18 horas. Mamães e papais, os seus filhos também têm um culto pensado e preparado especialmente para eles. Os cultos do IBBN Kids também acontecem aos domingos a partir das 19 horas pelo Google Meet. Conecte seu filho com a palavra do Senhor. Nossas salas de oração estão funcionando durante a semana. Junte-se a nós em nossos momentos online e compartilhe conosco testemunhos, pedidos de oração, além de nos reunirmos como igreja para orar uns pelos outros. As salas são segunda-feira às 20 horas com o pastor Carlos Henrique, terça às 19 horas, sala dos adolescentes com o irmão Márcio Moreira, aos sábados, 7 horas da manhã, com o irmão Vanderlei Claro. Olá, ADL. Estou aqui para lembrar você que a partir da próxima terça-feira, dia 25, o nosso encontro de oração vai iniciar mais cedo, às 18h30. Na sequência, vamos iniciar um ciclo de estudos das obras de C.S. Lewis, um dos maiores pensadores das últimas décadas. Inclusive autor de mais de 30 livros, entre eles a coletânea Crônicas de Nárnia. Lewis, que nasceu em lar cristão e que na fase da adolescência chegou a questionar a própria fé a ponto de se declarar ateu. Somente aos 31 anos é que ele realmente teve um encontro com Jesus a ponto de ser um dos maiores defensores do cristianismo. Nessa primeira etapa, nós vamos estudar o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e eu convidei o pastor Romilson Júnior, assim como eu, é um apaixonado pela obra de Lewis. Terça-feira, 18h30, nosso encontro de oração e, na sequência, estudos das obras de Lewis. Se fosse você, adolescente, não ia perder essa oportunidade. Até lá! A pandemia não parou, pelo contrário. Ajudar o próximo tem movimentado nossa equipe de responsabilidade social. A procura por ajuda aumentou nesses tempos de crise devido ao coronavírus. Por isso, a campanha Unidos no Amor ao Próximo está montando cestas básicas e, para isso, precisa da sua ajuda. Você pode doar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza que serão revestidos às famílias que estão sendo assistidas. Nos ajude você também. Estamos recebendo doações de segunda a sexta, das 14 às 18 horas em nossa igreja. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou em nossas mídias sociais. Boa tarde, meus amados irmãos e amigos. Que saudade estar juntos aqui, adorando a Deus. Mas nesses momentos de pandemia que nos impossibilita de estarmos juntos com vocês, por enquanto nós estamos aqui e você aí na sua casa.
para adorar ao nosso Deus. E juntos hoje iremos louvar e engrandecer ao nosso Deus, porque o nosso Deus tem mostrado quanto Ele cuida de nós, e a sua fidelidade, a sua bondade é eterna para conosco, e o seu povo tem sido curado. Nosso Deus tem agido grandemente na vida dos nossos irmãos. Obrigado por isso. Agradecemos e agradecidos estamos aqui para adorá-lo. Mantenha no seu sofá um espírito de adoração e venha conosco junto nesse momento louvar e engrandecer ao nosso Deus. Nós temos um Deus
um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus que nós podemos confiar. A Bíblia diz que nosso Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Confie sempre nesse Deus. Não importa as circunstâncias, não importa os momentos, se sejam momentos bons ou momentos ruins. A Bíblia nos diz e nos afirma que o nosso Deus é sempre e eternamente bom e fiel. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Fala, turma da DL, eu vim aqui para falar que minha quarentena estou passando tranquilo. Eu tô vendo todos os cultos com a minha família, de quarta e domingo. Eu tô fazendo atividade física, né, que eu sou atleta de Cristo, tenho que treinar todo dia para fazer as competições. Eu vi todos os filmes e séries possíveis da Netflix que você possa imaginar. E minha fé em Cristo está muito boa. Eu tô falando com Ele praticamente todo dia, botando os papos em dia com Ele, né? E também eu tô convidando vocês para vir aos encontros do ADL, toda terça o culto de oração e aos sábados também o ADL. Eu espero você lá. Oi gente, tudo bem? Então, aqui em casa a gente tá seguindo a quarentena certinho, saindo só pro essencial, mercado, farmácia. E eu moro só com a minha mãe. E esse tempo de quarentena tá sendo um tempo de união que eu nunca tive com a minha mãe, porque a gente não tinha muito tempo juntas, que ela trabalhava o dia todo e eu ia pra escola, depois eu ia pro treino e a gente nunca tinha muito tempo juntas. Só que mês passado aconteceu um negócio não muito legal, que ela pegou corona no serviço, ela ficou 10 dias internadas, e esses 10 dias foram bem intensos, mas uma das coisas que eu fiz pra permanecer firme foi fazer os devocionais todos os dias, porque ali Deus falava pra mim, calma, ela já volta, e foi exatamente isso. Graças a Deus ela voltou, ela já tá bem, tá curando aqui em casa, eu agradeço todo mundo que orou.
Outra coisa que me ajudou também foi assistir os ADL sábados. Então, se você tá desanimado, se você tá triste, pra baixo, vem assistir a ADL todo sábado. E agora a gente também tem sala de oração todas as terças-feiras. Então, tô esperando por você. Beijo! Eu gostaria de ler para vocês um versículo que está em Atos 20:35. Diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Nós estamos vivendo num momento de muita incerteza financeira. E com tudo isso que está acontecendo no nosso mundo inteiro, na nossa volta, né? Mas se Deus nos abençoou com um emprego, um salário, talvez vocês tenham dificuldade, né? Talvez você não esteja desempregado, mas se Deus te abençoou com um emprego, com um salário, Deus nos abençoa. E a Bíblia nos diz que devemos ajudar as pessoas que necessitam. Você tem muitas oportunidades de ajudar, através da oração, do cuidado com as pessoas. E quando entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos fazendo isso. Pessoas serão abençoadas pelos diversos projetos que a IBBN tem aqui e mantém. E nós lhe convidamos a encher o seu coração de alegria. Pois assim como nos diz a palavra de Deus que nós lemos, a felicidade maior está em você doar. Abaixo, né? Aqui abaixo você pode conferir os números das contas da IBBN, onde você poderá contribuir com os seus dízimos e as suas ofertas. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, para louvar e agradecer o Teu nome, ó Pai. Ó Deus bendito, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando os nossos irmãos, os nossos queridos e amados irmãos que estão em casa, ó Pai, ouvindo esse culto, ó Pai. Ó Deus, que eu possa estar colocando a sua mão protetora sobre a vida de cada um, ó Deus. Ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, aqueles que não estão tendo condições financeiras, ó Pai, de estar ofertando a Ti, Senhor Deus, mas o Senhor possa estar dando, Senhor Deus, a vitória para eles, ó Pai. Assim também como aqueles que estão adoentados, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai, nós te pedimos a cura, ó Pai. Nós te pedimos a Tua proteção. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Quero me
noite, Igreja Batista Boas Novas. Estamos aqui para glorificar a Deus pela cura da minha mãe, que após 34 dias internada, passou por UTI, passou por intubação e está aqui glorificando a Deus pela vida. Agradecendo também pela vida da minha irmã, que não precisou ser hospitalizada, mas também foi curada da Covid. Estamos muito felizes e glorificamos a Deus. E ela? Boa noite, Igreja Batista, boa noite, irmãos, boa noite, pastor. Eu estou aqui para agradecer a Deus de tudo quanto Ele tem feito na minha vida, pela igreja que orou, por todas as pessoas que oraram a Deus, intercedendo por minha vida, por minha saúde. E eu estava ali no hospital. E no momento que eu entrei no hospital, eu estava falando com Deus, com o salmo da minha meditação de todos os dias, que diz assim, que o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Então está no Salmo 139. E assim eu fui para o hospital com esse pensamento e com essa lembrança desse salmo. Eu fui me esquecendo das coisas e estava tomada pela doença, estava muito mal, mas muito mal mesmo. E estando eu lá entubada, Deus falou comigo e disse que o mundo se está transformando num vale de ossos secos, e de onde Ele me tiraria. E como um relâmpago, Ele me mostrou vários cemitérios, várias pessoas sendo sepultadas nesta e em outras cidades, em outros países. E Deus falou comigo, então, que tudo isto é um vale de ossos secos. E para quem não sabe e queira ler, essa passagem está na carta de Ezequiel 37. E os irmãos podem ler e ver o que Deus falou com o profeta naquele dia. E eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus me tirou daquele vale de ossos secos e soprou nas minhas narinas, me dando fôlego de vida. E quando eu cheguei em casa, minha filha falou que todos os dias ela orava ao Senhor, falando: Deus, sopra nas narinas da minha mãe, dando ela fôlego de vida. E eu agradeço a Deus, agradeço Jesus, o Espírito Santo de Deus, que me deu vida nova. Obrigada, igreja, obrigada a todas as pessoas que oraram por mim, a igreja de Deltrinho também, que muito orou por mim. Eu só tenho que agradecer por tudo quanto Deus feito, por tudo que vai fazer. Pela tua graça e por tudo que és, eu venho agradecer de todo o meu ser. Obrigada, igreja, obrigada a todas as pessoas que oraram por mim. E eu quero lembrar aqui que estou me recuperando ainda, não estou conseguindo andar direito, mas tenho ajuda de Rúbia todos os dias, que faz fisioterapia comigo. É uma moça muito dedicada, né, que tem me ajudado muito. Desde lá do hospital, ela chegou na cama e disse assim para mim: você é Maria Helena? Eu falei sim. Ela falou: eu sou amiga de Edmar e de Edilane, e eu estou aqui, eu sou fisioterapeuta. E ela me ajudou desde lá do hospital até aqui em casa, ela tem ajudado muito. Deus abençoa a Rúbia, Deus abençoa a todos. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Não vou conseguir falar todos os nomes, mas a todos vocês que separaram um minuto para interceder
as minhas amigas, as minhas amadas amigas, a Raquel, Flávia, Rúbia, muito obrigada, a Marcinha, Pastor Carlos, Pastor Josias, Dalva, por todas as mensagens, por cada grupo de oração na segunda-feira, cada intercessão, a Márcia, a Sardem. Muito obrigada a todos que oraram e intercederam pela minha vida, pela cura da mamãe, que é um milagre, através da vida da mamãe, da cura da mamãe, e através de culto online, de tantas igrejas que oraram também aqui em Cuiabá, fora do Brasil, muitas igrejas de amigos nossos intercedendo, levantando o clamor junto, a igreja do Alisson da Diele e uma igreja aqui no Paiaguás, durante um culto online, eles intercedendo pela mamãe, levantando um clamor, uma família viu e ficou muito impactada com o clamor, com a intercessão, com várias intercessões, e entraram em contato com aquela igreja, com a pastora Regina e o Adaltro, e pediram a mesma fé que eles estavam tendo para orar pela vida da mamãe, pela recuperação dela, que eles fizessem o mesmo pelo parente muito próximo deles. E aconteceu assim, a igreja começou também a levantar um clamor pela vida dessa pessoa, e pela glória de Deus também foi curado. E através da vida da mamãe, do milagre que o Senhor operou na vida dela e de tantas intercessões, essa família também pôde se aproximar e também receber um milagre. Então, muito obrigada de coração a todos vocês que intercederam, que oraram por nós. Muito obrigada, que Deus abençoe. Um beijo. Obrigado, irmã Edilane, pelo testemunho trazido a nós esta noite. Nos edifica o coração ver todas as coisas que Deus tem feito em sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. O tema da nossa mensagem é o nosso propósito de vida, amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas foi o que Jesus disse, em resposta a um questionamento que lhe foi feito pelos fariseus e pelos saduceus. É interessante notar que o texto que nós estamos vendo aqui, Mateus 22, 34 a 40, é uma continuidade de um texto que vai dar continuidade, na verdade, ao texto de que, quando perguntam a Jesus, então quem é o meu próximo? Então aqui nós encontramos Jesus conversando com as pessoas. Saduceus e fariseus tentam pegar Jesus em algum erro para condená-lo, para julgá-lo por blasfêmia, que era um crime terrível contra a lei. Eles não criam em Jesus, mas mais do que isso, eles queriam pegá-lo em alguma coisa que pudesse ser usado contra ele. Incomodava os ensinos do reino que Jesus estava trazendo a essa população. E em mais uma tentativa de pegar Jesus em algum erro, algum equívoco, perguntam a ele, qual é o maior mandamento? Então eu quero ler com você o texto de Mateus 22, 34 a 40. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura, por favor. Mateus 22, 34 a 40 diz o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aqui, por enquanto. Então, a resposta de Jesus a essa pergunta, qual é o maior mandamento, foi feita com o objetivo de pegá-lo em algum erro para poder acusá-lo. Mas Jesus responde dizendo sobre o nosso propósito de vida. É interessante notar, irmãos, que Deus não quer que vivamos sem saber o motivo de estarmos aqui. Você já se perguntou qual é o motivo da sua existência? Qual é o propósito da sua vida? Enfim, a Bíblia responde que o propósito da nossa vida é viver para a glória de Deus. É viver de uma vida que ame a Deus acima de todas as coisas. O propósito que não pode ser abandonado ou desfocado das nossas vidas é o propósito de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu compartilho com você:
o que não pode faltar na minha vida e na sua vida é o amor. O amor não pode faltar na sua vida. Veja lá o versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Essa foi a resposta de Jesus. O que não pode faltar na nossa vida. Qual é o maior mandamento? Qual é a lei maior? A lei maior é amar a Deus acima de todas as coisas. O fariseu, após uma breve reunião com seus companheiros, se dirige a Jesus e pergunta no versículo 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde a essa indagação com Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ele cita Deuteronômio 6, 5, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu preciso abordar esse tema aqui com você, o que é amar a Deus, como uma chave bem específica em mente. Escute isso. Deus quer ser amado por nós. E é exatamente isso que os judeus não estavam conseguindo realizar. Mesmo com todos os esforços para tal, eles não estavam conseguindo amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Na ânsia de obedecer a Deus, ou pelo menos de cumprir a lei, em obediência à lei, deixaram para trás o ponto principal que Jesus traz de volta à cena nessa conversa. Qual era o ponto principal? O amor. Jesus traz à tona um trecho da lei que vem logo após o Shema, muito conhecido por todo judeu em Israel. Shema significa ouvir. E está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Eu li o 5, mas antes do 6 vem o versículo 4 que diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí vem o versículo 5. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu Deus acima de todas as coisas. Após recitar então que o Shema, que diz não há outro Deus além de Jeová, a lei lá no Velho Testamento que os fariseus e saduceus estavam tão obsessivos em seguir e obedecer, a lei começa dizendo, o versículo 5, que foi repetido por Jesus em resposta a este fariseu. E por que este princípio, meus irmãos, é tão importante? Porque o mandamento de amar a Deus é o mandamento que contém todos os demais, que serve de centro para todos os outros. Veja bem, deixa eu explicar isso para você. Eu disse que o amor a Deus é o centro de todos os demais mandamentos. Deixa então me explicar. Veja bem o que Deus está falando para Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame-o com todas as suas forças. Veja o que Deus está dizendo. Eu não adoro os outros deuses porque eu amo ao Senhor. A lei diz, não adorarás outros deuses. A lei diz, não adulterarás. Mas Deus está dizendo, eu não adultero porque eu amo o Senhor. A Bíblia diz, o mandamento diz, não furtarás. Eu não furto porque eu amo o Senhor. E assim vai, de forma que todo o comportamento humano seja conduzido pelo amor ao Senhor. E foi exatamente isso que os fariseus não tinham compreendido. Mesmo depois de todas as gerações. Agora com Jesus, ele é questionado qual é o maior mandamento. E Jesus volta lá no começo. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, ame-o com todas as suas forças. Essa perseguição pela obediência à lei fora vencida pelo amor. Eles não conseguiram obedecer à lei e amar a Deus. Eles obedeceram à lei, mas deixaram de amar a Deus com todas as suas forças, valorizando mais a estética da lei do que a sua essência, que era o que Jesus estava trazendo aqui. Entenda então, porque isto é o resumo da lei. O amor é o resumo da lei, disse Jesus. Toda lei moral, toda lei espiritual precisa ser resumida nisto aqui, no amor.
Falando sobre a lei, Paulo escrevendo aos Romanos, ele exemplifica dizendo o seguinte, Romanos capítulo 3, 13, versículo 10. Romanos 13, 10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o seu próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Paulo entendeu esse princípio de que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Então ele diz, o amor não pratica o mal ao seu próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Então, meus irmãos, eu evito pecados porque eu amo a Deus e não por medo do inferno ou das consequências do pecado. Quantas pessoas se acham arrependidas quando são descobertas? Então a minha pergunta é, ela está arrependida de verdade ou ela está com remorso porque foi descoberta em flagrante crime ou pecado? Há uma grande diferença aqui. Há uma grande diferença aqui. Eu procuro viver em santidade porque amo o Senhor. Eu procuro obedecer a palavra de Deus revelada a nós, porque eu amo o Senhor. Então você percebe que o amor a Deus nos leva à obediência a Deus. Andar em conformidade com sua palavra. Mas nós podemos também dizer o contrário. Se não obedeço a Deus, pode ser porque não o amo como deveria. Algumas pessoas ainda estão como os fariseus e os saduceus, tentando se equilibrar entre a obediência e o amor. Não há essa dicotomia, não há contradição aqui. Jesus disse claramente, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não há contradição. O amor a Deus me leva à obediência à sua palavra. Este é o primeiro princípio que você precisa entender. Não pode faltar o amor a Deus em todas as coisas que você faz. A segunda coisa, nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. E eu quero voltar com você, por favor, no versículo 37. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Perceba que Jesus não apenas nos diz que devemos amar a Deus, mas Ele nos diz como nós devemos amar a Deus. E como nós devemos amar a Deus? Com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Jesus usa 3 palavras aqui, provavelmente, palavras sinônimas para dizer a mesma coisa. O coração, a sede das emoções, a força, a vontade e o propósito. O coração é o centro da experiência humana. Tanto que Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai dizer o seguinte, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Está falando aqui o coração como a sede emocional do homem. Então eu te pergunto, o que está em seu coração? Ele é movido por amor ao Senhor? Ou nós estamos tão autômatos nos dias de hoje, que simplesmente vamos vivendo um dia após o outro, sem refletir muito nas nossas ações? Se é do meu coração de onde procedem os maus atos e ações que têm saído de dentro de mim, então qual é o resultado do meu amor pelo Senhor? Deus quer ser amado com todo o nosso coração. Também Jesus fala da nossa alma. Deus quer ser amado por nós com toda a nossa alma. Aqui é a sede da atividade emocional do homem. O homem é essencial. Aquela parte eterna que permanece mesmo quando o homem falece. Tenho amado o Senhor com toda a minha alma. Mas Jesus continua dizendo, ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu entendimento, intelecto, a faculdade de pensar, a nossa mente, as faculdades intelectuais do homem. Deus não está se pretendendo aqui fazer uma separação aqui. Jesus não está pretendendo separar o homem em partes, mas Ele está dizendo que, colocando a sua ênfase, que nosso amor a Ele deve ser com todo o nosso ser. O que nos leva ao terceiro ponto. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Veja a resposta de Jesus. Preste atenção em como ele formula a sua resposta àquele fariseu. Jesus diz, todo coração,
toda a alma e todo o entendimento. 3 vezes ele usa a palavra todo. Todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Você sabe o que isso significa? Jesus colocou da seguinte forma: você deve amar o Senhor, o seu Deus, em totalidade. A totalidade do seu ser deve estar dedicada ao Senhor. É isso que Jesus está falando aqui. Nós não podemos dar uma resposta parcial ao Senhor, como quem diz: ah, Senhor, o meu coração te ama, mas a minha mente ainda está dividida. Você gostaria, minha irmã, de que o seu marido chegasse para você e falasse assim: esposa, eu meio que te amo. Você gostaria disso? Mas será que as nossas ações para com Deus também não estão mais ou menos assim? Com o coração dividido ou com a mente dividida? Senhor, eu te amo, mas eu não quero contribuir com a obra do Senhor, nem com o meu tempo e nem com meus recursos financeiros. Senhor, eu te amo, mas eu não quero acordar cedo para ir à escola dominical. Senhor, eu te amo, mas tem algumas coisas que ainda estão pegando aqui na minha vida, está complicado. Será que isso é amor? Um amor parcial? O meu coração te ama, mas eu ainda não estou pronto a contribuir financeiramente com a tua obra. Senhor, o meu coração te ama, mas eu não estou pronto para deixar algumas coisas, alguns comportamentos e talvez até algumas pessoas que eu sei que estão me afastando de ti, mas eu não estou pronto ainda. Irmãos, não há espaço para essa forma de amor, se é que nós possamos chamar isso de amor. O que Deus quer de nós, totalidade. A totalidade do nosso ser dedicada a Ele, todo o nosso ser. Isso porque quando Ele nos amou, Ele não nos amou pela metade. O amor de Deus por nós foi tão grande, tão intenso, que Ele fez, Ele deu. Quando Deus ama, Ele ama o mundo, Ele dá o seu Filho, portanto Ele dá a si mesmo. Preste atenção nesses versículos aqui, desde que o Espírito Santo ministre ao seu coração, através de sua palavra. João 3,16, você conhece muito bem, diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e deu um amor intenso, um amor total, um amor que sacrificou o seu próprio Filho. Ele entregou o seu próprio Filho por amor a nós. A Bíblia diz ainda, em João 15, versículo 13, o próprio Jesus falando: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus, como Pai, também amou e fez algo. A Bíblia diz que quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele orando ao Pai, disse que ele os amou e os amou até o fim. Ele não poupa, Deus não poupa, Ele entrega. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, aleluia, quando ainda éramos pecadores. Olha o amor de Deus por você, não merecido, e às vezes nem desejado por nós, e mesmo assim Ele nos salvou, nos elegeu para a sua glória. O amor que abriu mão da glória para se tornar humano como nós, através de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Não é riqueza material que ele está falando aqui, já deixo claro. Não, é riqueza para com a graça de Deus. E qual é a sua resposta a um amor como esse? Como você responde a esse amor total que Deus deu a você? Meio amor? Desamor até? Certamente um amor tão grande quanto o amor do Pai para conosco não pode ser respondido com qualquer coisa do que todo o nosso ser dedicado a Ele. Todo o nosso ser dedicado a Ele.
Então eu quero perguntar a você essa noite: como está a sua vida em relação a Deus? Você tem procurado com todas as suas forças, com todo o seu intelecto, se dedicar a Deus? Deus é presença diária na sua vida, mas conscientemente, intencionalmente você deseja a presença de Deus e o busca? E o busca? Amar a Deus com todo o nosso ser é o que Deus quer de nós. É o que Deus quer de você. Nossa vida só fará sentido de verdade quando nós cumprimos o propósito para o qual Deus nos salvou, para a sua glória, para amá-lo acima de todas as coisas. O propósito da nossa salvação, o propósito da nossa eleição, não foi para que somente saiamos do inferno e ganhemos um ticket no trem que vai para o céu. Não. O propósito da nossa salvação é, enquanto nós estamos aqui neste mundo, vivamos para a glória de Deus. Amemos ao Senhor com todo o nosso ser, em todas as coisas. O propósito da nossa salvação é de que Deus seja glorificado em nossa vida através do compartilhar do Evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. De uma vida que busca honrá-lo em todas as suas ações. Que procura glorificá-lo em cada palavra, em cada gesto feito. Amemos o Senhor com todo o nosso coração. Que junto com o salmista, você e eu possamos dizer: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Salmo 103, versículo 1. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Que a sua vida, que a minha vida, seja uma corrida diária para a presença de Deus. Que a minha vida e a sua vida, que se encontre na nossa vida essa vontade, esse querer intencional de amar a Deus com tudo o que somos e com tudo o que temos. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Nós vamos orar e logo após a bênção apostólica, nós vamos ouvir mais uma canção com a nossa banda. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de uma forma tão grande, tão incondicional. Nós não merecíamos. O Senhor nos transformou em teus filhos por meio do teu Filho, que também nos amou e deu a sua vida por nós. Ó Pai, que o Senhor encontre em nós discípulos, filhos teus, desejosos de andar numa vida que venha glorificar o teu santo nome em todas as coisas. Que o nosso propósito seja amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, comprometidos com o Senhor, com a tua palavra, com a tua glória, ó Deus. E agora, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito de Deus e a presença de Deus, o nosso Pai, esteja com este povo desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus, digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Digno dessa canção, só tu és, Senhor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus, digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu.